Aula 20. Conteúdo: coordenadas cartesianas. Habilidade: identificar a localização de pontos no plano cartesiano. Descritor 6. Saber localizar um ponto qualquer a partir das coordenadas cartesianas. Olá, estamos aí iniciando mais um momento Saber Mais, um momento aí para adicionarmos conhecimento, para refletirmos sobre um assunto bem interessante. E agora, quem está falando é o professor Leandro Anjos. Olá! Vamos aí para a nossa ideia, né? Uma curiosidade. Como os aviões se orientam durante o voo no céu? Olha só que provocação! E agora nós temos aí um pequeno vídeo que vai ilustrar essa ideia dos aviões. Muito bem. Essa é só o início, né? Esse é só o início da nossa provocação. Mas aí, vamos complementar essa provocação. Como os navios se localizam durante a navegação? Então, também é uma outra ideia. Então, vamos observar qual é o princípio da nossa provocação. Um avião ou um barco, ele sai de uma cidade e, né, se direciona até uma outra. Olha que interessante, não tem uma estrada que realmente oriente de forma precisa, né? Não existe uma estrada, não existe uma via aérea precisa, mas nós sabemos que os aviões são guiados por instrumentos, né, que são orientados pelos satélites e tal. Mas a base matemática que permite essa orientação é o plano cartesiano. Então vamos para a ideia do plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? Né, são esses eixos aí ortogonais, x e y, e a partir de um par ordenado eu consigo determinar a localização de qualquer ponto aí que pertença a esse plano, tá? Esse plano cartesiano. Esse plano cartesiano ele recebe esse nome aí a um grande matemático, filósofo, chamado René Descartes. René Descartes. Tá? Então, existem muitas lendas a respeito do plano cartesiano, né, de qual foi o raciocínio que Descartes utilizou para formar esse plano cartesiano, de como localizar um ponto através aí dessas retas ortogonais, tá? Mas aí sabemos que temos o eixo x e o eixo y. Então, eu posso localizar qualquer ponto aí no plano através dessa localização cartesiana, né? Através
de um par ordenado. E podemos observar que num plano cartesiano nós temos aí os quadrantes, né? Então olha que interessante, ó. Nós temos aí os eixos x e y, chamamos os eixos de coordenadas e dividem o plano em 4 regiões. Ou seja, um plano cartesiano tem aí 4 quadrantes, tá? Então nós podemos observar que no primeiro quadrante o eixo x é só positivo e o eixo y também só é positivo. No segundo quadrante, nós temos aí que o eixo x é negativo e que o eixo y é positivo. No terceiro quadrante, tanto o x, né, o eixo x como o eixo y também são negativos. E no quarto quadrante, o eixo x ele é positivo e o eixo y é negativo. Então, com essa dica, com essa visualização dos quadrantes, dependendo da onde estiver o ponto, tá? Da onde estiver o ponto no plano cartesiano, nós sabemos localizar. Olha, esse ponto está no primeiro quadrante, esse ponto, né, esse par ordenado está no segundo ou está no terceiro quadrante. Ok? Nós temos aí um exemplo, e nesse exemplo nós temos aí alguns pontos, ó, sejam os pares ordenados. Então nós temos aí A, que é um ponto, né? Um ponto é localizado por uma letra maiúscula, mas esse par ordenado é sempre x, y. Então em x é 3, em y é 2, e aí nós seguimos esse raciocínio. E aí fala, determine suas posições dentro do plano cartesiano. Tá? Então nós temos aí um plano cartesiano, temos que construir esse plano cartesiano e em seguida localizar as posições desses pontos. Lembrando que um ponto é sempre representado por uma letra maiúscula. Então, ó, no plano cartesiano, nós podemos construir o eixo x e um outro eixo, né? O eixo y. Então, ó, o x na horizontal e o y na vertical. Agora deixa eu dar uns detalhes aqui para ficar interessante. Vamos. Aqui é y e aqui é x. E aí nós temos os pontos. Ó, nosso objetivo é A. Três e 2. B. Menos 1 e 4. C. Menos 2 e menos 3. D. 2 e menos 1. Determine as posições dentro do plano. Então, olha, o que acontece? No plano cartesiano, nós temos aí a origem, né? Ela fica bem no centro, em azul. Aqui é a coordenada 0, 0. Mas o que acontece? Olhando aqui o x, para a direita nós temos, com mesmos espaços, números positivos, tal. Então, para a direita, números positivos. Para a esquerda, números negativos também, no mesmo espaço, né? A mesma. É lógico que esse plano ele é infinito, tá? Ele é infinito para o lado direito e o lado esquerdo. Para cima, y é positivo, tá? Então, 1, 2, 3, 4. E para baixo, negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Tranquilo? Agora nós vamos ter que localizar o ponto A. O ponto A, ó, o ponto, vou chamar aqui de P, ele é sempre assim, ó, coordenada x, coordenada y. Então você vai tentar ligar, ó, x e y, como se fosse uma batalha naval. Ó, x é 3. Então, x aqui está em 3. Aí você pergunta, olha, y, ó, que é x, x é 3, e y é 2. Então, ó, y é aqui. Então, o que acontece? Esse ponto ele está localizado aqui, ó.
quando x é 3 e quando y é 2. Este é o ponto A. É que nem jogar batalha naval. Olha, e o B, o ponto B? Olha, x em B é menos 1. Então eu vou, olha, começa aqui, ó, menos 1. Começa sempre x. E vai até y, que é 4. Olha, y é positivo, então vai ter que ligar aqui, ó, o x que está no menos 1 e o y que está no menos 4. No 4 positivo, tá? Então, nós temos aí o ponto B. Agora, olha, C nós temos x menos 2 e y menos 3. Como os dois são negativos, sabemos que é no terceiro quadrante. Então, ó, x está aqui, ó, menos 2 e y menos 3. Então, vamos ligar, ó, essa intersecção, né? Olha aí, ó. Então, aqui é o ponto C. E agora, o ponto D, né? O ponto D está aqui, ó, 2. X é 2 e y é menos 1. Ponto D. Então, podemos dizer que A está no primeiro quadrante, B está no segundo quadrante, C está no terceiro quadrante e D está no quarto quadrante. Bem fácil localizar pontos. Muito bem. Visto isso, conseguimos localizar os pontos no plano cartesiano e conseguimos refletir, olha, isso está no primeiro quadrante, isso está no segundo quadrante, isso está no terceiro e está no quarto quadrante. É bem simples. Vamos para o segundo exemplo, onde ele fala o seguinte, ó, em um plano cartesiano, em qual quadrante os pontos têm abscissa e ordenada. Olha esses nomes novos, interessantes. Abscissa e ordenada. Abscissa é o eixo x, tá? Então, toda vez que alguém falar em abscissa, você tem que compreender que é o eixo x. E ordenada, sempre o eixo y, tá? Então, se pintar essa ideia, esse nome abscissa, você tem que relacionar ao eixo x. Abscissa, x. Em cursinhos falam abscissa, para o cara aprender que é o eixo x, tá? E ordenada é y, não tem nenhuma brincadeira para isso. Vamos então tentar resolver esse exemplo 2 lá no nosso quadro digital, tá? Abscissa positiva. Então, ó, em qual quadrante os pontos têm abscissa positiva? Olha, para isso você pode até tentar construir um plano, um rascunho no seu caderno assim, ó. Faz assim bem simples mesmo, não precisa estar bonito, mas a ideia é bem legal, ó. O que acontece? Vamos analisar a letra A. A abscissa positiva. Então, a abscissa é o quê? É o eixo x positivo. Então, ó, a abscissa é todo o eixo x e só é positivo para a direita. Então, no primeiro quadrante e no segundo quadrante, tá? Isso se falando de x, né? A abscissa é x, ó, x é o eixo x. Então, em qual quadrante o eixo x é positivo? No primeiro e no quarto quadrante, tá? Então, primeiro e quarto quadrante. Ordenada negativa. Ordenada é y, tá? Então, ordenada eu tenho que entender como y. Ordenada negativa, então o eixo y é negativo. Então, olha, o eixo y é negativo para baixo, né? Então, aqui, ó, e aqui. Então, eu posso dizer que y só é negativo no terceiro e no quarto quadrante. Então, no terceiro quadrante, o eixo é negativo, né? Ó, e no quarto quadrante também é negativo. Isso porque é o eixo y. Agora, na letra C, ele fala assim, abscissa, ou seja, x negativo, e ordenada positiva. Então, y positivo. Então, ó, x negativo, vou fazer aqui de azul. Ó, x só é negativo
no lado esquerdo. Então, x é negativo aqui e x é negativo aqui, tá? Mas tem um complemento, ele fala e ordenada positiva. Então, só no segundo quadrante que a ordenada é positiva, tá? O eixo y. Então, no segundo quadrante, resolve essa situação. Segundo quadrante. E finalizando, né? Ó, abscissa positiva e ordenada negativa. Abscissa positiva e ordenada, ou seja, x positivo e ordenada negativa somente no quarto quadrante. Muito bem, conseguimos aí escrever os pontos, as coordenadas. Conseguimos observar que a provocação da aula surgiu com base em quê? Olha, um avião ele parte de uma cidade para outra e o que orienta ele é um GPS. O GPS ele tem como base uma malha quadrangular também, tá? Uma malha onde tem eixos x e y e aí é composta por pontos. Esses mesmos pontos que nós estamos localizando no plano cartesiano. Isso também serve para qualquer instrumento que utilize GPS. Você pode pegar o seu celular e pegar um aplicativo de GPS e, através de um satélite, ele vai mapear a região e daí as coordenadas de cada ponto. Então, todo o nosso planeta, você pode achar pontos através de coordenadas, né? Tá? Através de coordenadas. E a base toda é o plano cartesiano. Se você consegue compreender o plano cartesiano, para compreender as outras coordenadas também é muito simples. Utilizamos aí nosso tempo de forma bem produtiva. Espero que todos tenham gostado do nosso momento Saber Mais. E vamos manter esse padrão. Vamos participar, vamos perguntar e vamos pedir a vez. Então por hoje é só. Mas aí quinta-feira tem mais.